verdade é que não. Infelizmente, não. Os resultados são os lados frustrados, né? Tanto o paciente quanto nós fisioterapeutas. Por quê? O paciente ele fica desacreditado com a fisioterapia, dizendo que o tratamento é chato, que o tratamento é demorado, que não adianta nada, né? Aquele paciente fala assim, não, já fiz 10, 20, 30 sessões, não resolveu meu problema. Fisioterapia não resolve. Então, crenças que só desvalorizam a nossa profissão. Meu Deus, a nossa profissão é maravilhosa. Nossa profissão é linda, mas infelizmente as pessoas desvalorizam a nossa profissão por conta dessas coisas. E aí tem o fisioterapeuta, né, que está passando por essa rotina há mais de 2, de 5, de 10 anos, trabalhando lá, fazendo aquele trabalho exaustivo e tendo resultados mínimos no tratamento. Então, assim, não é à toa que muitos fisioterapeutas já pensaram em desistir da profissão e trocar de área. Quem aqui já pensou nisso, gente? Responde aí. Quem aqui já chegou, às vezes, num limite, né? Falou, ah, fisioterapia não dá dinheiro, não tenho resultado, não nasci para isso. Isso acontece muito. Eu já vi muitas amigas desistirem da fisioterapia. Eu já pensei em desistir da fisioterapia antes de conhecer o ozônio. Então, quem conhece a minha história, né, sabe que eu já passei por isso também. Então, é uma coisa que acontece com todos nós, né? Mas eu acredito que o que nos sustenta é o motivo que fez a gente escolher a fisioterapia. Por que nós escolhemos a fisioterapia, sermos fisioterapeutas? Para levar mais qualidade de vida para as pessoas. Então, é isso que nos motiva a não parar, né? Que às vezes a gente desanima realmente com os poucos resultados que a gente tem. Então, saber que você contribuiu para isso, que você passou por essa vida e fez diferença na vida de outras pessoas, de alguma forma, é fundamental. Nós estamos aqui para isso. É sobre ser contribuição. Nós precisamos ser contribuição na vida das pessoas, na vida dos nossos pacientes. Então, olha só, quantas pessoas que nós podemos ajudar, que nós podemos ser contribuição, né? Então, o resultado de tudo isso não é por vontade da sua parte, né, em querer ajudar. Não, não, não. Pelo contrário. Se você está aqui agora, ó, me assistindo nessa live, é porque você está comprometido em se aperfeiçoar para entregar melhores resultados nos tratamentos e ajudar seus pacientes, não é verdade? Não é por isso que vocês estão aqui para adquirir conhecimento, né? Então, é isso que eu vou passar para vocês. E, aliás, gente, ó, fica o meu convite aqui para participar. Quem não fez inscrição ainda para participar do meu workshop Ozonioterapia na Fisioterapia, que vai ser um evento online, gratuito, e vai começar segunda-feira, dia 20 de março, tá? Então, ó, vai ser online e gratuito. E lá você vai descobrir como tratar com segurança qualquer disfunção do paciente e eliminar as dores que ele sente logo nas primeiras sessões através da ozonoterapia, tá? O link para se inscrever, para quem ainda não se inscreveu, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então aproveita para fazer a inscrição enquanto ainda está aberta, porque depois nós vamos encerrar as inscrições, combinado? Então, voltando aqui, né? A verdade, gente, é o quê? O que a gente aprendeu na faculdade foi bom, mas não foi o suficiente. Por isso que a gente tem que sempre buscar cursos, aperfeiçoar, né? Nos atualizar. O fisioterapeuta nunca para. Nós temos que estar sempre, né? O profissional da saúde em geral. Tô vendo que tem enfermeira aqui, né? Já vi aqui. Então, assim, nós profissionais da saúde, nós temos que nos atualizar sempre, saber de tudo que está acontecendo, de todos os tratamentos que a gente pode agregar para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, para a gente ser contribuição. É sobre isso que nós estamos falando, né? Então, assim, a gente sabe que a faculdade
ensina muita coisa, porém não tudo. Não foi suficiente. Então, os resultados dos tratamentos que nós temos na fisioterapia, muitas vezes, são poucos, são demorados, porque as técnicas e procedimentos que nós aprendemos tratam apenas o local da dor, o local da inflamação do paciente, e não a verdadeira causa raiz, né? Por isso que aquele paciente que ele melhora, ele vai lá, ele faz a sessão, faz o choquinho, faz sei lá o quê, ele melhora, mas aqui 1, 2 dias ele vai te ligar. Gente, eu passei muito por isso, mas passei muito por isso. E eu não sabia mais o que fazer, né? Fazia tudo que eu tinha de recurso. Fiz cursos maravilhosos em osteopatia, entendeu? Mas assim, o paciente ele tinha esse quadro de recidiva. Por quê? Porque a gente não está tratando a causa. E eu vou explicar isso para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, é aqui que a ozonioterapia ela entra para mudar esse jogo e trazer esperança para você e para o seu paciente, tá? E ela veio para desenvolver uma visão sistêmica do paciente, uma visão global e não apenas local, apegada ali em diagnóstico clínico. Então, o ozônio trata fisiologia. Nós tratamos em cima da fisiologia e não da patologia. É isso que é a primeira coisa que vocês precisam entender. Por isso que nós tratamos causa, tá bom? Então, essa visão sistêmica do paciente vai te ajudar a enxergar a causa raiz de diversas patologias. Então, ó, acompanhe esse raciocínio clínico aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, toda dor e inflamação que o paciente está sentindo causa o quê? Um desajuste em todo o organismo. Causa um desequilíbrio no nosso organismo. Por quê? Gera alteração de pH, enfraquece o sistema imunológico, vai fazer o quê? Com que essas células passem a não trabalhar direito, certo? Esse é o processo fisiológico, né, do paciente que sofre uma alteração ali, uma lesão, uma inflamação, tá bom? Então, se o organismo dele está todo desequilibrado, as células não têm energia para trabalhar, como é que o organismo desse paciente vai reagir para sanar a dor que esse paciente está sentindo? E você concorda que muitas vezes não é que o seu tratamento não seja bom, a sua técnica não seja boa, que nós temos técnicas maravilhosas na fisioterapia, mas às vezes esse paciente ele está tão inflamado, o pH dele está tão alterado que quando você tenta fazer o seu protocolo, a resposta demora. Porque o corpo dele não está conseguindo reagir aos seus estímulos, entende? Então, às vezes, nós temos esse processo mais lento, aí é onde o paciente começa a reclamar que não está vendo resultado, mas não porque a sua terapia é ruim, não é isso. Porque todas as técnicas na nossa área são excelentes. Só que eu vou te ensinar uma coisa aqui, que o que você vai aprender hoje, aqui, agora, que eu vou ensinar para vocês, eu quero que vocês levem para o resto da vida, tá bom? Então, ele até, beleza, ele tá com esse processo lá, ele pode até reagir aos tratamentos lá que você tá fazendo, mas dessa maneira lenta. Por quê? Porque o corpo dele não tá tendo, as células não funcionam direito, tá? Então elas não conseguem desempenhar o papel delas. Por isso que quando eu falo que as técnicas tradicionais da fisioterapia, por quê? Porque elas tratam apenas o local da dor. Porém, nós precisamos que funcionem direito para ter uma resposta mais imediata ao estímulo fisioterápico que eu estou dando. Tá?
Então, muitas vezes é por isso. E é exatamente isso que a ozonioterapia faz. Então, o segredo disso tudo não está no local da inflamação, no local da dor. Esse é apenas o efeito, o sintoma, tá? Então, o segredinho lá, isso é a ponta do iceberg. Quando o paciente chega lá, isso é a ponta do iceberg, a patologia que ele tem. Porque a raiz do problema dele, do desequilíbrio celular, do desequilíbrio metabólico que foi gerado por um estresse oxidativo, por dores, inflamações que o paciente está sentindo, está muito mais a fundo, muito mais a fundo. E é por isso que a ozonoterapia é tão eficaz, porque ela vai a fundo. Então, agora eu vou explicar. Eu gosto muito de dar um exemplo para vocês entenderem, um exemplo simples, mas que vai fazer com que vocês consigam entender tudo isso que eu estou falando. Então, olha só. Eu gosto de usar o exemplo do peixinho dentro do aquário. Não sei se alguém já conhece essa história, tá? Então, assim, independente do tratamento que você faz na fisioterapia, independente, você não está tratando causa, não está. E eu vou te explicar o porquê você não está fazendo isso. Então, segue meu raciocínio, ó. Então, eu vou dar o exemplo para vocês do peixinho no aquário. Então, você tem lá o aquário e nós temos o peixinho dentro dele, certo? Então, o peixinho tá lá, aquela água tá suja, o peixinho ficou doente. O que que você faz? Então, você vai tirar o peixinho, você vai tratar esse peixinho. Você vai fazer o melhor tratamento nele, seja com o que for, com a sua técnica. Você tá lá, eu faço osteopatia, você faz, faço mulligan, faz, tá tratando peixinho. Beleza, você deixou o peixinho zero. Ele tá ótimo, o peixinho não tem dor, ele tá maravilhoso. E aí o que acontece? Você joga esse peixinho de novo lá na água suja. Porque você não tá tratando a água do aquário. Você está tratando o peixe e não a água do aquário, tá? Então, quando a gente trata, quando nós fazemos os nossos procedimentos fisioterápicos, a maioria das vezes nós estamos tratando o peixe, tá? Então, nós temos que tratar a água desse aquário, porque se você voltar esse peixe lá, ele vai adoecer de novo. E é aí que você entra. E é aí que o ozonoterapeuta entra. Então, quando o seu paciente ele te procura, por exemplo, com uma dor crônica, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, uma bursite. Tá com bursite no ombro, beleza. Essa bursite no ombro dele gerou um processo inflamatório no organismo. Não é um processo inflamatório só no local. Por quê? Porque as células inflamatórias estão percorrendo a nossa corrente sanguínea. O sangue percorre o corpo todo. Então, nós temos um processo inflamatório. Quando nós temos esse processo inflamatório, nós temos o quê? Alteração de pH. E aí, quando a gente tem alteração de pH, a gente sabe que vai desregulando tudo e a gente vai desenvolver doenças metabólicas, né? Diversas disfunções. E aí você, fisioterapeuta, com suas técnicas, beleza. Você foi lá, você tratou a bursite dele, maravilha, o paciente melhorou. Você até consegue aliviar a dor dele, tá? Porém, não esquece que você está tratando o peixe. Você não está limpando a água. Você foi lá, fez os seus procedimentos no ombro dele, ele falou que está sem dor. Então, na sua cabeça, nossa, o meu tratamento super funcionou, porque ele está sem dor, tá? Só que daqui a um tempo, esse paciente, ele vai sair da sua clínica feliz da vida porque ele melhorou. Daqui a um tempo, esse paciente começa a desenvolver doenças, patologias metabólicas, né? Então, ele começa a ter osteoporose, ele começa a ter quadros de hipertensão. E aí você vai falar que você não tem nada a ver com isso. Não tenho, a minha parte eu fiz, porque o problema que ele tinha da bursite eu resolvi. Não é assim? E aí você fala que isso não tem nada a ver com você. E isso tem tudo a ver com você. Isso é culpa sua.
Porque você não tratou a água do aquário, tá? Você não desintoxicou o organismo dele. Você não suplementou esse paciente. Você não orientou esse paciente. O pH dele está alterado. A imunidade dele está baixa. Então, como nós somos profissionais da saúde, gente, nós temos que entregar saúde para o nosso paciente, qualidade de vida para o paciente. Não adianta só tratar o local e falar assim, nossa, meu tratamento, ai, ó, tratei causa, porque eu tratei a bursite, ele melhorou. Não, 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 não. Você não tratou causa. Por isso que quando eu falo que o fisioterapeuta não trata a causa, é por isso. A gente só trata peixe. A água do aquário tá suja. E aí, quando esse paciente começa a desenvolver milhões de patologias, e ele vai voltar para você, porque o corpo dele está inflamado, ele vai ter recidiva dessa doença, dessa patologia, e vai começar a piorar o quadro dele e ter outras dores, outras bursites, ele vai voltar para você. Só que quando ele voltar, ele vai falar assim: nossa, doutor, ó, desenvolvi aqui, agora eu tenho osteoporose, agora eu tenho hipertensão, agora eu tenho não sei o quê. E aí, como que você vai ajudar o paciente nessa situação? Você, fisioterapeuta. Então, você é responsável também por isso. Porque a gente tem que tratar a causa. E é nisso que a ozonioterapia vai ajudar. Em nenhum momento eu falo para vocês deixarem o que vocês fazem, o tratamento que vocês fazem, para fazer só ozonioterapia. Não, jamais. A ozonioterapia é um tratamento complementar. Então, quanto mais a gente conseguir complementar de técnicas para o nosso paciente, melhor o nosso resultado. Consegue entender isso? Então é isso, ninguém está desmerecendo as técnicas e tudo que nós aprendemos. Só que eu quero ensinar a vocês que nós não tratamos causa com a fisioterapia convencional, porque a gente não consegue lavar essa água do aquário, tá? E ó, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Eu recebi um paciente essa semana. O paciente ele tá vindo de outra cidade para tratar comigo. E o que que aconteceu? Ele desenvolveu, né? Ele teve ruptura de tendão no ombro há um tempo atrás, já faz muito tempo. E aí esse paciente fez fisioterapia, beleza, tratou. Aí ele teve outros problemas, né? Ele caiu, quebrou o pulso, o punho. Aí depois ele pegou dengue, depois ele pegou covid. E agora esse paciente, ele está com problema no ombro, nos ombros, porque ele tinha problema num só e agora está nos dois. Ele desenvolveu um problema no ombro que ninguém está conseguindo tratar. Ele já foi em vários fisioterapeutas, em vários médicos, ninguém sabe o que fazer com ele. Aí ele veio, né? Fiz a anamnese com esse paciente e descobriu que esse paciente ele está com processo inflamatório no organismo dele, ele está todo desequilibrado, ele está com resistência insulínica, ele está intoxicado, ele está com esteatose hepática no fígado, ele está todo descompensado, ele está com diminuição de testosterona, está afetando os hormônios no organismo dele. Por quê? Porque o fígado, quando não funciona direito, a gente começa a ter problemas hormonais. Então, olha a sequência de fatores. Ele chegou para mim e falou assim: não sei mais quem procurar. Eu estou desesperada, eu tenho dor e ninguém consegue me ajudar. Mas de onde que veio isso? De onde que veio isso? Lá de trás. Quando ele desenvolveu esse processo inflamatório no organismo dele, que ele rompeu o ombro, né, os músculos, os tendões do ombro e tal, gerou um processo inflamatório, alterou todo o metabolismo dele. E o fisioterapeuta só tratou aquele problema, não tratou a água do aquário dele, tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Então, assim, às vezes é difícil da gente enxergar isso, e às vezes a gente se pega muito tratando as patologias do paciente em cima de diagnósticos médicos.
Então, a gente tem que entender que o médico ele não trata a fisiologia, a disfunção. O médico é assim, ó, o paciente está com osteoporose. Beleza, vamos dar cálcio para ele. É isso. Ele trata a patologia, ele vai tratar a osteoporose. Nós, fisioterapeutas, nós vamos entender quais são as disfunções no organismo desse meu paciente que está gerando a patologia que ele tem, que está gerando a osteoporose. Por que ele está com osteoporose? Porque ele não absorve cálcio, porque ele tem um intestino permeável. O que está acontecendo nesse paciente? É isso que nós vamos tratar, tá? Nós vamos tratar disfunções. Então, a gente não tem que se apegar nos diagnósticos médicos. Eles são importantes, sim, para nos nortear no nosso tratamento. Mas não que isso vai ser, vou tratar aquilo e pronto, acabou. Não, seu paciente tem osteoporose, mas pode ter certeza que ele tem um monte de disfunção associada, tá? E apesar desse erro ser cometido pela maioria dos fisioterapeutas, né, não os culpo por isso, porque foi exatamente essa conduta que foi repassada para nós na faculdade, né? E eu me incluo nisso. E foi assim que nós fomos instruídos a agir. Entendem? E por isso que eu estou aqui, para mudar esse conceito, para mudar essa ideia de vocês. Tá bom? E antes de começar a atender com ozônio, quando eu atuava só como osteopata, né, com fisioterapia convencional, eu seguia direitinho a cartilha de pegar o diagnóstico do médico, ver qual era a patologia do paciente e aí tentar tratar em cima da patologia dele, tá? Então, eu fazia isso. Eu tratava em cima do diagnóstico médico. E aí os resultados vocês já sabem quais são, né? Tratamentos com baixos resultados e o paciente frustrado na certa. E eu também ficava frustrada, porque fazia de tudo lá e o paciente não melhorava, né? Então, foi só quando eu entrei em contato com esse universo da ozonoterapia que eu enxerguei a importância de se desprender desse diagnóstico médico e desenvolver uma visão sistêmica do nosso paciente, tá? Tô falando aqui, minha garganta vai secando. Espera só um minutinho. Então, eu não estou falando, gente, de ignorar ou jogar fora o que o médico falou. Então, nós vamos usar isso para nos nortear, para treinar essa nossa visão sistêmica e ver o paciente como um todo, tá bom? E a partir disso, a gente começa a se perguntar: o que está por trás de dores crônicas, de doenças, né? Inflamatórias, processos inflamatórios, dores agudas. E se tudo isso são sintomas, qual é a verdadeira causa? O que o organismo do meu paciente, por que o organismo dele está desregulado, causando essa patologia? É isso que nós vamos tratar. O ozônio trata isso, disfunção. Então, se você não desenvolve essa visão sistêmica, tratando o paciente como um todo, o seu nível de respostas ao seu tratamento é muito menor. Por isso que nós temos, né, muitos pacientes que nós não temos resultados, tá? Então, você pode fazer o melhor tratamento, com o melhor aparelho, mas se o seu organismo, né, se o organismo do seu paciente estiver todo desequilibrado por conta de uma inflamação local, o seu tratamento não vai ser efetivo. Então, assim, ó, outra coisa que eu quero dar exemplo aqui para vocês. Pacientes que não conseguem emagrecer. A gente sabe que obesidade é um processo inflamatório, tá? Então, o paciente fala assim: eu já fiz dieta, eu faço isso, faço aquilo, faço tudo e não consigo emagrecer. Por que isso acontece? Porque esse paciente, provavelmente, ele tá com uma inflamação no organismo dele, tá todo desregulado. Então, quando a gente faz ozonoterapia para desinflamar o organismo dele, ele vai emagrecer. Então, o protocolo de emagrecimento com ozonoterapia é um protocolo anti-inflamatório,
tá? Porque o ozônio ele não faz lipólise, o ozônio não mata lá, não rompe a molécula de gordura. O ozônio acelera o nosso metabolismo e os radicais livres que estão em excesso no nosso corpo, eles se acumulam na gordura. Então, quando nós fazemos ozonoterapia, além de acelerar esse metabolismo para queimar essa gordura, nós estamos eliminando os radicais livres que estão grudados nessa gordura. Por isso que obesidade é inflamação, porque os radicais livres estão lá grudados. E aí, quando o paciente ele limpa o organismo dele, ele consegue emagrecer, tá? Então, fiquem atentos com esses pacientes aí, que vocês, né, que relatam essas cases. Por quê? Provavelmente ele tem um processo inflamatório. E aí, então, em outras palavras, né, enquanto a fisioterapia convencional trata apenas o local da dor, a ozonioterapia vai tratar esse paciente como um todo, de forma sistêmica, recuperando o desequilíbrio no organismo dele, gerado por essas dores, por essas inflamações que o paciente está sentindo, fazendo o sistema imunológico dele funcionar direito, vai aumentar a imunidade do nosso paciente, vai equilibrar o pH, o estresse oxidativo. Então, a gente tem uma resposta mais imediata ao estímulo fisioterápico. Então, quando a gente associa a ozonioterapia aos nossos procedimentos, às nossas técnicas, aos nossos aparelhos, nós conseguimos resultados mais eficazes. Então, essa habilidade é o que diferencia um fisioterapeuta comum de um fisioterapeuta ozonizado, que é capaz de aliviar as dores do paciente logo nas primeiras sessões. E por isso esse profissional ele é mais reconhecido, ele é mais valorizado. Mas não vai achando que ozonoterapia é só aplicar seringa com gás no paciente. Meu Deus, tem muita gente fazendo isso. Eu tô vendo, eu tô observando. Estão enchendo seringa com gás. Não tem protocolo. Isso não funciona. Aliás, esse foi um erro gravíssimo que eu mesma cometi no começo da minha jornada com ozonoterapia. Eu acabei prejudicando uma paciente. Quem acompanhou a minha história sabe, eu já falei sobre isso. Eu fiz um curso lá de ozônio, e aí e o professor passou lá um protocolo engessado. Então, para disfunção tal, você usa isso nessa concentração, com essa via de aplicação. Era um protocolo pronto. E aí, quando eu fui aplicar na minha paciente era diabética. Ela tinha dor nas costas. Fui tentar, falei, não, o ozônio é maravilhoso, vamos fazer ozônio nessa pessoa que vai sarar, vai tratar tudo. Pelo contrário, em vez de aliviar a dor dessa paciente, eu piorei o quadro dela. Sabe por quê? Porque eu fiz um protocolo que não era certo. Eu peguei um protocolo pronto. Essa mulher teve uma hemorragia nasal, ela teve complicações, ela foi parar no 24 horas. Eu nem sabia o que eu fazia, porque eu não entendia nada de ozônio. Eu não sabia a fisiologia do ozônio. Só fiz o curso e já quis sair aplicando, achando que era aquilo e pronto, acabou. Então, a minha tentativa de ajudar essa paciente só piorou. Isso aconteceu comigo. E eu aposto que vários de vocês que estão aqui também já fizeram uns errinhos, já cometeram uns errinhos desses. Quem nunca? Quem nunca, né? E aí eu fui analisar o que eu tinha feito de errado nessa paciente. Porque, nossa, o ozônio é tão bom, por que fez mal para ela? E aí eu percebi que eu tinha seguido um protocolo engessado. Porque eu não sabia que para cada paciente eu tinha que calcular. Cada paciente tem uma dose certa que eu vou usar de ozônio. Existe o que a gente chama de janela terapêutica dentro do ozônio, da ozonoterapia. Eu tenho que respeitar esse limite. Então, eu tenho que calcular quanto que o meu paciente pode receber de ozônio. Qual que é o limite? Porque se eu passar desse limite, eu estou gerando uma toxicidade no meu paciente. Se eu fizer muito abaixo, às vezes tem gente que tem tanto medo de aplicar ozônio que dá aquela concentração tão mínima que também não está fazendo efeito. Porque o paciente, ele tem um mínimo e tem um máximo que você pode trabalhar com ele. E isso a gente chama de janela terapêutica. E aí eu percebi, então, que
eu só tinha aplicado nessa minha paciente seringa com gás. Eu não fiz uma anamnese top nela antes, né? Porque a anamnese que nós fazemos na ozonoterapia, gente, é completamente diferente. Hoje eu levo uma hora, pelo menos, para fazer uma anamnese, porque a gente tem que saber tudo, tudo do paciente, tudo, mas tudo mesmo. E é aí que você começa a criar laços com ele, porque você sabe mais da vida dele do que a família dele. Nós precisamos. Então, existe uma anamnese específica na ozonoterapia, que analisa todos os fatores envolvidos, para que você consiga montar um protocolo que dê resultados de verdade para o seu paciente, sem efeitos colaterais. Então, como por exemplo, você tem que identificar, através da anamnese bem feita, você já vai identificar qual é a via de administração correta para esse paciente. Então, ali você já vai conseguir dar um respaldo para ele. Porque ele vai perguntar: ah, beleza, fez a anamnese e agora? Como que vai ser o procedimento? Como que vai ser isso? Como que vai ser feito? E aí, quando você já tem isso tudo, essa fisiologia e essa anamnese de forma clara, você já consegue definir. Ó, então, paciente, nós vamos fazer soro ozonizado com insuflação retal, ou não, nós vamos fazer autoterapia maior. Ah, eu vou te passar tal coisa. Entendem? Então, você já passa ali, você já sabe, você passa segurança para o seu paciente, e você já sabe o que você vai utilizar no seu paciente. Tá? Então, fica muito mais fácil de você identificar a via de aplicação, a dosagem ideal para cada paciente. Sem falar na suplementação. A suplementação é a cereja do bolo. O grande segredo por trás dos resultados duradouros do ozônio no alívio da dor é a suplementação. Então, todos esses assuntos que eu estou falando vão ser aprofundados dentro do workshop Ozonoterapia na Fisioterapia, tá? Que vai ser um evento online e gratuito, que vai começar na segunda-feira, dia 20, tá? Segunda-feira agora. Então, lá eu vou entrar em todos os detalhes do protocolo exclusivo que eu desenvolvi para tratar com segurança qualquer disfunção do paciente, eliminando as dores que ele sente logo nas primeiras sessões com ozonoterapia, tá? Então, mesmo que você esteja começando agora, independente da sua especialidade, ou se você já é um profissional, fisioterapeuta que atua há anos, faça sua inscrição, que você vai ter conteúdos lá que você nem aprendeu na faculdade, tá? Então, o link para se inscrever tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, tá? E a inscrição é gratuita. Então, essa aula de hoje serviu como um aquecimento para o nosso grande evento na segunda-feira, para você já ir pegando gostinho do que nós vamos falar nesse evento todo, tá? Ó, uma semana de evento. Tem muito conteúdo aí para a gente falar de ozonoterapia. E o melhor, tudo de graça para você aprender, para você já começar a ter resultados com seus pacientes, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, se ela abriu sua mente, escreve aí nos comentários que eu vou adorar ler, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque eu tô postando aulas lá, tá? De graça também. Sempre tem um assunto muito bacana que pode ajudar vocês a tratarem, né, os pacientes, tá bom? E aí me falem, vocês gostaram? Gostaram da aula de hoje? Foi produtivo? Conteúdo didático e valioso, tá vendo, Renata? Gostei. E é isso aí. Gente, eu tenho muita coisa maravilhosa para entregar para vocês ainda. Não acabou, não. Aqui é só uma live de aquecimento. Rosilene, a Rosilene estava aqui, não estava não, Rosilene, ontem? Ei, te vi aqui ontem, hein? Eu tenho muito conteúdo, gente, para entregar. Então, se não se inscreveu ainda, se inscreva agora, porque depois nós vamos encerrar as inscrições e aí não vai ter como participar mais, tá bom?
Alguém tem alguma pergunta? Eu tô olhando aqui, eu tô olhando. Nós estamos aqui no YouTube e no Instagram. Gostei muito, amei. Gente, apostila, não tem apostila, tá? Para esse workshop não tem apostila. Vai ficar gravado, João Pedro, vai sim, tá? Vai ficar lá vai ficar no Instagram e aqui também no YouTube, tá? Alguém tem alguma pergunta? Ah, que bom. Gente, eu fico tão feliz, mas tão feliz mesmo, de quando vocês participam, de quando vocês me perguntam, de como vocês estão gostando das lives. Eu recebo mensagens todo dia, né, no WhatsApp, no e-mail, de agradecimento, de elogios que vocês estão amando, tá? O horário do evento. Ó, o evento, as aulas vão ser disponibilizadas a partir das 8 da manhã, tá? Do workshop. Não sei se consegui me inscrever. Jaciara, qualquer coisa, manda uma mensagem no privado, eu vejo com a equipe, tá? Não estou achando o local da inscrição. Ó, o link da inscrição tá embaixo aqui do vídeo. Para quem tá no Instagram, tá no link da bio, tá? Para quem não conseguiu fazer ainda. Você já conseguiu bons resultados no quadril, na cabeça do fêmur? Sim, Dirceu, sim, bastante, tá? Mas aí entra aquela questão, não adianta só tratar o local, tá? Lembra que eu falei na aula que hoje nós temos que tratar a água. Por isso que o ozonoterapeuta ele é diferenciado, porque ele trata a água. Então, a gente consegue tratar o todo do paciente tendo resultados fantásticos. Mas tudo vai depender da boa anamnese que a gente faz, tá bom? Porque sempre atrás aí de um probleminha de quadril, você pode ter certeza que vem um monte de coisa associada. Porque normalmente o paciente só nos procura quando ele já está todo ferrado. Primeiro ele vai tentar o remédio, um médico, né? Isso é uma questão cultural. As pessoas acham que nós, fisioterapeutas, né, não trata essas coisas. Tratamos sim. Os ozonioterapeutas tratam sim. E é isso que a gente tem que começar agora nós temos que nos especializar nisso, ter resultados e provar para as pessoas o quanto a nossa profissão é maravilhosa, o quanto que nós, fisioterapeutas, podemos ajudar muito, muito as pessoas, mudar a vida das pessoas. Nós estamos aqui para ser contribuição, lembrem disso. Todos os profissionais da área da saúde precisam ser contribuição na vida das pessoas, tá? Amei, doutora, tem muitos conteúdos para nos acrescentar, ainda sabe transmitir. Ah, obrigada, Jaciara. Ó, eu tento, gente, eu tento explicar para vocês de uma forma simples, né? Porque às vezes é um assunto mais complexo e eu tento trazer de uma forma especial aqui para vocês. Então eu me empenho para tentar passar a ideia para vocês, né? Sempre com muito carinho e o que eu puder fazer para ajudar. Vocês podem me mandar mensagem, estou sempre à disposição. As pessoas me mandam mensagens, né? Eu estou sempre respondendo à medida do possível. Às vezes tem uma ou outra que passou, eu não consegui responder, mas me chama lá de novo, tá bom? Eu estou sempre orientando, sempre ajudando vocês, porque eu quero ser contribuição na vida de vocês. O workshop fica liberado por uma semana. Isso mesmo, tá? Depois ele sai do ar. Então, o workshop vai ficar no ar uma semana. Depois, quem assistiu, quem não assiste mais. Então, vocês não podem perder. E papel e caneta na mão, porque vai ter muito conteúdo, hein? Muito conteúdo. Beleza, então, gente. Então, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Amanhã. Qual a carga horária mínima do curso para se tornar um ozonoterapeuta? Olha, tem
tem vários cursos de ozonoterapia, tá? Por aí, tem cursos de 30 horas, de 60 horas, de 90 horas. A única coisa, assim, tomar cuidado, né? Procure profissionais que realmente sejam capacitados. Eu já fiz muitos cursos por aí, né? Que, meu Deus. E, ó, deixa eu contar uma coisinha também para vocês que aconteceu esses dias com um profissional. Eu fiquei sabendo, tá? E eu quero, por isso que eu quero aproveitar esse negócio de curso e falar uma coisa séria com vocês. Aconteceu de uma paciente, ela estar com diversos problemas, né? Bursite no ombro, não é bursite, era ombro congelado, né? A síndrome do ombro congelado. E aí, ela procurou uma pessoa lá na cidade dela, um ozonoterapeuta. E o que aconteceu? Essa pessoa fez a aplicação e tal e deu uma bolsinha para essa pessoa. Encheu de ozônio, era um frasquinho de soro, tá? Então, ele tirou o soro e colocou ozônio dentro dessa bolsinha. E aí falou para essa pessoa levar para casa. E a hora que ela chegasse na casa dela, quando ela quisesse, para ela aplicar. Meu Deus, meu Deus. Eu quase infartei. Sabe por quê? O ozônio, ele é uma molécula instável. Então, em pouco tempo, então nós temos assim, ó, numa temperatura mais ou menos de 20 graus, o ozônio, ele tem 30 minutos ali de duração. Passando 30 minutos, a cada 10 minutos começa a cair a concentração dele, até ele virar oxigênio. Então, imagina, ó, eu moro numa terra aqui, meu Deus, é um calor de quase 40 graus. Aqui é muito quente. Então, dependendo do lugar, nós não temos uma temperatura de 20 graus. Nós temos temperatura de 30, de 32. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa levou a bolsinha de ozônio para casa e o profissional mandou ela aplicar a hora que ela quisesse. O que tem naquela bolsinha? Mais nada, mais nada. O tempo que ela levou para sair do consultório dele, chegar na casa dela e não orientou ela sobre essa questão. Então, assim, muito cuidado, gente, cuidado, porque eu tô vendo pessoas dando cursos por aí, né? Cuidado, tá? Com isso. Quero colaborar com os meus pacientes ainda mais com ozônio. Certíssima, Jaciara, certíssima. Ô, gente, não tem nada melhor na vida do que aquele paciente olhar para você e falar assim: meu Deus, nossa, eu te amo, você é a salvação da minha vida. Não existe nada melhor, né? Então, é muito gratificante para a gente. Ainda mais a gente conseguir tratar patologias, né? Que outros fisioterapeutas não conseguem muitas vezes. Esse é o diferencial.